Prezadas e prezados, vocês acham que o Hitler, né, foi o maior fascínora que já existiu na política mundial, não é isso? Muitos acham que o Hitler é o pior fascina que existiu na política mundial. Bom, eu quero dizer para vocês que pode até ser, mas que ele tem concorrência pesada, ele tem. Um dos grandes concorrentes dele é o Stalin, Joseph Stalin, né? Lá da União Soviética, que ficou no poder por mais de 30 anos, né? Então, gente, inclusive, tem um filme que eu recomendo, eu não sei se tem na Netflix ou não, ou se tem em outro stream, né? Ou sei lá. Um filme chamado Stalin, né? Que é dos anos 1990, né? O Stalin é brilhantemente interpretado pelo Robert Duvall, né? Então, se você puder assistir esse filme, eu recomendo fortemente, O Stalin, gente, quando jovem, ele era um idealista, né? Ele conheceu as teorias do Karl Marx, né? E se apaixonou por elas. Um pouquinho mais tarde, ele conheceu as teorias do marxismo-leninismo. Ele era um grande fã do Lenin, né? E começou a trabalhar com o Lenin, né? E em 1917 houve a Revolução Russa, né? Liderada por Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, né? E o comunismo, né? Entre aspas, né? O comunismo, entre aspas, chegava ao poder. Por que eu digo entre aspas, né? Porque o que foi feito ali foi uma revolução com o Estado forte, né? O Estado cuidando de tudo. E isso não é comunismo, isso é socialismo, né? Tanto é que isso, quando você incorporou outras repúblicas, né? O nome era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, comunismo de verdade nunca houve no mundo. Nunca houve comunismo no mundo, né? Um dia eu vou falar aqui sobre o Karl Marx e você vai entender perfeitamente porquê, né? Mas então, o Lenin, ele fez uma revolução socialista, né? E ele se torna o líder dessa revolução, obviamente. O Stalin está junto com ele, né? Mas o grande intelectual da revolução, inclusive, não era o Lenin. Era um sujeito chamado Leon Trotsky, né? Então, o Trotsky, ele tinha conceitos muito interessantes, como por exemplo, a revolução permanente, né? Ele dizia, não é só fazer a revolução e tomar o poder para a gente deixar do jeito que está. É estar fazendo permanentemente a revolução. Ou seja, ir mudando, ir aperfeiçoando, ir internacionalizando a revolução. Então Trotsky falava sobre isso. Um grande intelectual. E ele era considerado o sucessor natural do Lenin, né? Acontece que o Stalin não pensava assim, né? O Stalin, quando o Lenin faleceu lá em 1924, ele antes da morte, no leito de morte, ele ia dar uma declaração dizendo: eu quero que quem seja o meu sucessor seja o Trotsky, né? Só que o Stalin tramou de todas as maneiras para o Lenin não conseguir dar essa declaração, né? E aí, o Lenin morreu, não deu a declaração, o Stalin se sentiu o herdeiro e ele tomou o poder que era legitimamente para ser destinado ao Trotsky, né? A partir dali, com Trotsky vivo, né, ele procedeu uma verdadeira perseguição ao Trotsky, né? O Trotsky foi exilado na Sibéria, né? Depois o Trotsky teve que fugir, né? E ele perambulou alguns lugares até em 1945 ele ser morto, obviamente pelo Stalin, né? Com uma picaretada na cabeça, né? Quando ele morava na cidade do México, né? Então, só isso já faz do Stalin um bandido, né? Mas não apenas isso, durante o reinado dele de mais de 30 anos, né? Inclusive com um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial, vamos reconhecer, né? Ele matou mais de 20 milhões de pessoas, gente. Ele matou mais de 20 milhões de pessoas. Veja o filme Dr. Zhivago, né? O clássico Dr. Zhivago, né?
que tem lá no fim do filme, o filme é enorme, tem mais de 4 horas, né? Lá no fim do filme tem uma passagem que o narrador diz assim: aqueles dias eram difíceis, aí aparece um outdoor com a foto do Stalin, né? Nada mais emblemático, né? Então, o Stalin, ele é um grande carniceiro da história. Ele matou muito mais gente do que o Hitler durante muito mais tempo, né? E depois, no fim da vida, ele achava que estavam conspirando contra ele. Todos eram conspiradores, ele mandava envenenar, mandava matar. Por que será que eu lembrei agora do senhor Jair Messias Bolsonaro, hein? Enfim, então, o Stalin é um dos maiores canalhas, se não o maior canalha que já existiu na história política da humanidade, né? Porque ele matou uma ideia que foi o socialismo, né? Ele matou um líder natural do movimento deles, que era o Leon Trotsky, e ele matou seu próprio povo e matou em massa, né? Um grandíssimo canalha, para não dizer outra palavra mais pesada, né? Gente, vocês lembram que eu falei aqui sobre a coleção Grandes Líderes, né? Que lá no final dos anos 1980 foi lançada e que tinha 91 livros sobre grandes líderes da história. Um desses livros era sobre Stalin, né? Eu não sei se você encontra aí na internet, mas se você conseguir ler um pouco sobre a história do Stalin, vale a pena, né? Você vai entender quem é o vilão maior, né? Quem é o grande vilão da história da humanidade. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aqui pela assistência. Eu vou pedir alguns favores. Que você se inscreva no canal, é fácil fazer isso, é só você ver o botão inscrever-se aí e apertar com o dedo o botão, né? Eu vou pedir que você dê like nesse vídeo, likes me ajudam, né? Eu vou pedir que você mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo para pessoas que você julga que deve. Eu vou pedir que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Eu vou pedir que você, aí dos mais de 1000 vídeos que eu tenho aqui no canal, sobretudo sobre política, né? Mas outros assuntos também, você pesquise e veja o que te interessa para poder assistir, né? E eu vou pedir com muita humildade, sem forçar barra nenhuma e de forma bem discreta, né? Que se você puder contribuir financeiramente para o canal, você o faça, nós estamos precisando, né? Contribua no valor que quiser ou que puder e eu vou deixar aí no primeiro comentário meu número de Pix para isso, né? Se não puder fazer, ou se não quiser fazer, ou se não gosta de mim, ou se não gosta do meu trabalho, ou se acha que eu sou chato, não faça, tá tudo bem, tá, gente? Agora, se julgar ao contrário e puder fazer, eu agradeço muito, né? Como agradeço a assistência desse vídeo, muito obrigado.